Turma, encerrando então o conteúdo da apostila de volume 5, nós precisamos contemplar as formas risotônicas e as formas arrisotônicas do verbo. Do que se trata a forma risotônica? O que é risotônico? Riso é radical e tônico é forte. Então, uma forma de verbo risotônica tem ali a sua estrutura, tem ali no seu radical a sílaba tônica. Forma arrisotônica, riso radical, tônico forte, não. A nega isso tudo. Então, não tem tônico no radical. Sabemos que o verbo se estrutura morfologicamente em radical, vogal temática e desinência. Além das características morfológicas, isso que a gente falou ali, radical, vogal temática e desinência, são as características morfológicas, são os pequenos pedaços que formam aquela estrutura toda. Então, além dessa estrutura, dessa característica morfológica, nós temos uma característica sonora. O que é a característica sonora? Onde eu tenho a tonicidade. Aí é classificado, então, o que a gente vai ver de risotônico ou arrisotônico. Observem a palavra, o verbo amassem. Amassem é o verbo se eles amassem ao próximo, seria tudo mais tranquilo. Então, o verbo amassem, a raiz é AM, é a raiz do verbo amar. AM, só até AM é a raiz. O A já é vogal temática, então note que a sílaba tônica não está ali. Agora, olhem a estrutura do verbo trabalhas. A raiz desse verbo é trabalha até o H. Então, ali eu tenho um verbo com características risotônicas, ou seja, se a raiz é a TH e o BA está dentro da raiz, eu tenho ali um verbo risotônico e o primeiro arrisotônico. Amores, dando continuidade então para as formas risotônicas, a apostila traz isso aqui para gente, que eu complementei com a parte anterior ali. Nós vimos no ano passado que as palavras elas se formam por pequenas unidades, as quais são chamadas de morfemas. E aqui diz ali no Fica a Dica que a parte básica de cada palavra é o radical, é a raiz, e isso a gente já sabia. Então, o que a apostila está dizendo, complementando a parte anterior da aula? Verbos risotônicos, eles têm a sua sílaba tônica na raiz, no radical. E essa sílaba tônica pode vir, eu não falei anteriormente, vou trazer isso agora. Essa sílaba tônica, ela pode ser simplesmente a sílaba tônica ou ela pode ter ali o acento gráfico. Não tem problema, pode ser o acento tônico, que a gente só vai sentir na tonicidade, na pronúncia da palavra, ou então ela vai vir com essa pronúncia marcada graficamente com agudo ou circunflexo, certo? Então, para fechar, nós temos verbos, formas verbais risotônicas, são aquelas as quais recarregam a sua tonicidade na raiz. Formas verbais arrisotônicas são aquelas as quais a tonicidade está ou na vogal temática ou nas desinências. Certo, turma? Obrigada, bons estudos!